Toledo, a divulgação dos depoimentos do Mauro Cid reforçam, né, e contam melhor a história de como o Bolsonaro usou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que no governo dele era subordinada ao GSI, Gabinete de Segurança Institucional, a seu favor, inclusive para alimentar suas paranoias de perseguição, enfim. O que você... Ele privatizou. Eu não gosto muito do termo que é inclusive usado na denúncia de ABIN paralela, porque não é paralela. Era ABIN, oficial, né? O diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramagem, estava no coração da trama golpista, privatizando a agência, que é uma agência estatal que deveria exclusivamente cuidar dos interesses estratégicos do país, para prestar serviços particulares para o Bolsonaro. Vou dar um exemplo básico, tá? Na denúncia. Está lá demonstrado com provas materiais, não é delação, tem transcrição de conversas de um pequeno núcleozinho dentro da ABIN que só fazia sacanagem. Então, lembrando, o diretor é o Alexandre Ramagem, diretor-geral, que veio da Polícia Federal. Que o Bolsonaro tentou emplacar como chefe da Polícia Federal, né? Não conseguiu, virou Araponga-Mor. Aí tinha um policial federal chamado Marcelo Araújo Bormvet, que estava alocado, formal ou informalmente, na ABIN, que tinha sob ele um sargento do Exército, que também não é do corpo técnico da ABIN, mas estava trabalhando na ABIN, que era o Giancarlo Gomes Rodrigues, estava cedido. E os três, entre outros, que tinha muito mais gente envolvida, como a gente sabe pela tentativa de assassinato do Alexandre de Moraes, que a gente já descreveu aqui, né? Mas esses três estavam todos subordinados a quem? Ao general Augusto Heleno, o grande. O que eles fizeram? Por exemplo, eles usaram um software israelense chamado First Mile, que foi comprado na virada do governo Temer para o governo Bolsonaro sem licitação, custa alguns milhões de reais. E esse First Mile, ele tem uma capacidade que é o sonho de todos os arapongas. Você digita lá o seu número de celular, ou do seu vizinho, ou do seu inimigo, e ele te diz onde está aquele aparelho no mapa. Está nesse lugar aqui, triangulando pelas torres de telefonia celular e te dá a localização do aparelho, portanto, do dono do aparelho, em tempo real. Não é que esteve lá uma hora atrás, não. Agora esse aparelho está aqui. Pois bem, o sargento Giancarlo usou o First Mile 887 vezes com a própria senha, ou seja, sem contar as que ele pode ter usado usando senhas comuns ou senhas de outras pessoas. Para quê? Para localizar os inimigos do Bolsonaro. Ele usou isso para saber onde estava o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, onde estava a Joyce Hasselmann, então deputada federal, que era bolsonarista, mas tinha caído em desgraça, onde estava o Vicente Cândido, ex-deputado do PT, que o general Heleno, o Grande, chama de o novo Vacari, precisamos ficar de olho nele, né? O Caixa. Onde estava o Jean Willis, onde estavam jornalistas. O Mauro Cid conta na delação que uma das preocupações do Bolsonaro era onde estava o Mourão. Ele achava que o Mourão estava conspirando com o Alexandre de Moraes, né? Ele não usou o First Mile para isso, mas pediu pro Cid ficar de olho nele por causa do Alexandre. Então, assim, o uso do First Mile, ele é emblemático, não pela gravidade. É muito grave, é um crime fazer isso aqui. Porque você usar o aparelho do Estado para bisbilhotar a vida alheia, sem ordem judicial e sem nenhuma justificativa, a não ser a sua própria paranoia, é um crime e esses caras precisam ir para a cadeia. Mas não parava aí a privatização da ABIN. O Bolsonaro pediu para esse trio aqui descobrir coisas banais, tipo assim, quais carros estão em nome do Jair Renan e da mãe dele? Jair Renan é o filho masculino, do sexo masculino mais novo do Bolsonaro, né, que foi eleito vereador lá em Santa Catarina. E a esposa, a ex-esposa do Bolsonaro, ele queria saber por quê? Porque o Jair Renan estava sendo alvo de uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal por fazer lobby, ali acusado de fazer lobby e tal. Então ele estava querendo sei lá o quê, e usando a ABIN para descobrir uma coisa que ele bastava ligar para o filho para perguntar, entendeu? Então, assim, foi tão privatizada a ABIN e tão banalizado o seu uso, sem nenhum critério,
que ela foi, de fato, virou a casa da mãe Bolsonaro, entendeu? Não é mais uma instituição de Estado. E o papel do general Augusto Heleno nas reuniões que tratavam do golpe era sempre para piorar, nunca para melhorar. Tem uma reunião em que o Bolsonaro faz com os chefes militares, estava o ministro da Defesa, estava o chefe do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, estava o coronel Cid, estava o ministro da Justiça, e eles estavam discutindo maneiras de provar o improvável, que é que a fraude nas urnas. Exatamente, fazendo ali, conspirando para tentar desacreditar as urnas eletrônicas, porque ele sabe por quê. Qual que é o contexto? Isso é muito interessante. Aqueles números que eu citei lá no bloco anterior sobre a popularidade do Bolsonaro influenciaram diretamente as ações, porque quando ele caiu de popularidade e não conseguia retomar, a cada vez que saía uma pesquisa nova, ele ficava mais radical no discurso e falava, bom, eu vou perder a eleição, então eu preciso desacreditar com antecedência no sistema eleitoral e as pesquisas de opinião, para que, quando eu perder, eu tenha uma justificativa para dizer, não perdi, roubaram a eleição. Então eles vai num crescendo. E daí tem uma reunião específica no Palácio Planalto com esses personagens militares todos, em que eles ficam falando, tá vendo, isso daqui é a prova de que a urna está comprometida, umas teorias completamente sem pé nem cabeça, sem nenhuma base de nada, e ficam forçando os chefes militares a aderirem a essa tese paranoica e golpista, sem nenhum argumento, e daí o general Heleno começa a falar assim, não, inclusive porque nós temos funcionários da BIM que nós vamos infiltrar nas outras campanhas, e daí o Bolsonaro fala, não, peraí, general, aí não. Isso não fala aqui. Não fala isso aqui, depois a gente fala sozinho ali. E ele continua falando, quer dizer, o general Heleno é um elemento que, ao contrário do que chegou-se a se dizer durante o governo Bolsonaro, que ele estava ali para vigiar e acalmar o Bolsonaro, ele era o cara que botava lenha na fogueira. O que o Cid fala num do depoimento da delação dele é que o general Heleno estava mais preocupado com a saúde mental do Bolsonaro do que com o golpe. Pode ser, mas isso só em dezembro, quando o Bolsonaro estava, como disse o Cid, em luto profundo por ter perdido a eleição. Antes disso, ele teve participação ativa. O general Heleno só foi se preocupar com a saúde mental do Bolsonaro quando a saúde mental do Bolsonaro colocou em risco o golpe, quando isso passou a ser um empecilho para o sucesso do golpe. O general Heleno é golpista desde 1977, quando ele era chefe de gabinete do então ministro do Exército, Silvio Frota, e tentou dar um golpe no Geisel. E aí, o que a denúncia da PGR mostrou sobre o Augusto Heleno, que avança sobre o inquérito da Polícia Federal, é que ele tinha uma agenda escrita à mão, né, com missões para serem cumpridas. Falar com Bolsonaro, falar com o presidente. Era uma agenda da Caixa Econômica Federal. E assim, só falar barbaridade, só falar mal da urna eletrônica. Era o plano do golpe, estava ali. Ele é tão flagrante que eles reproduziram páginas, né, na denúncia. Né? Então, assim, eu acho que vale a pena depois, para quem tiver curiosidade, ler a denúncia, especificamente dando uma busca por ABIN, Ramagem e General Heleno, que vocês vão vão se divertir bastante. É uma peça quase cômica se não fosse trágica. Mas mostra como, de fato, a ABIN, que já é um órgão problemático desde a fundação, desde quando era SNI, porque foi usado pela repressão militar para fazer o diabo durante a ditadura, ela não se emendou durante os governos civis e durante o governo Bolsonaro, ela foi privatizada para atender exclusivamente os interesses particulares da figura que estava ali na presidência da República querendo dar um golpe de Estado. E foi usada para facilitar esse golpe. Quer dizer, precisa rever esse papel. Tanto foi assim que o Lula se recusa a deixar a guarda presidencial, a segurança presidencial, nas mãos da ABIN, né? E teve toda aquela operação de pós-8 de janeiro para a Polícia Federal cuidar da segurança dele, do Alckmin, enfim. O Lula deve ter visto o que aconteceu com aquele rapaz que trabalhava para o PCC e contratou PMs para fazer a sua segurança, né? Isso aí.